Você até agora aprendeu a rodar seu código PHP, exibir mensagens, aprendeu também a diferentes tipos de dados, criar variáveis, fazer cálculos, mas agora tá na hora de variar um pouco, né? Você deve ter notado que até agora nossos códigos foram muito lineares, começa de um ponto e segue reto até o fim do código. Mas já pensou se a gente conseguisse executar um trecho de código diferente se alguma condição for atendida? Por exemplo, imagina que a gente quer fazer um verificador de idade. Se a idade do usuário for menor do que 18, o sistema exibe uma mensagem. Se for 18 ou mais, exibe outra mensagem. Ou seja, temos dois caminhos no mesmo código. Isso é possível com as condicionais. Mas antes, da mesma forma que fizemos no vídeo anterior, nesse vídeo nós iremos deixar um código secreto para um plano hobby de um mês na nossa plataforma de hospedagem. Se você for o primeiro a encontrar, é só colocar o código nas configurações da conta e aproveitar. Então, para começar, vamos inicializar nosso champ como administrador e vou ligar o Apache. Bora abrir agora a nossa pasta da Square Cloud lá no htdocs com VS Code e vamos começar. Primeira coisa, vou vir aqui no explorador e vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de condicionais.php, beleza? Aqui é o nosso código base, interrogação PHP, fechar aqui embaixo, perfeito. Vamos começar com um exemplo simples. Criar uma variável chamar de idade, usar o mesmo exemplo que a gente viu agora há pouco, e vou inicializar ela com um valor 20. E vou fazer o seguinte, if, me acompanha, já vou explicar como é que isso funciona, mas me acompanha. If idade maior ou igual a 18, echo você é maior de idade. E fechar com um ponto e vírgula, tanto aqui quanto aqui, né? Já esquecendo. Ok, mas o que a gente fez aqui? Esse if é literalmente se em inglês. Dentro dos parênteses, nós inserimos o que chamamos de condição, uma condição que vai ser testada pela linguagem. Nesse caso, a condição é se a idade é maior ou igual a 18. Esse sinal de seta igual é um operador de comparação. Ele serve basicamente para comparar dois valores. Esse em específico que a gente usou agora serve para verificar se um valor é maior ou igual ao outro. Existem outros operadores, mas vamos focar nesse por enquanto. Então, o que está escrito aqui basicamente é: se a idade for maior ou igual a 18, execute esse determinado código. O que a gente colocou entre chaves é o código que vai executar caso essa condição seja atendida. Então, beleza, bora abrir nosso navegador. O localhost /Square Cloud já autocompletou para mim. E tá aqui todos os nossos arquivos, né? O nosso mais recente condicionais. Vou clicar e ele exibiu pra gente, você é maior de idade. E perceba que dentro do nosso if, todo o código que diz respeito ao que vai executar quando a condição for atendida, ele é recuado para frente. Se eu diminuir a idade, colocar, sei lá, 15 e voltar no navegador, atualizar a página, ele não exibe mais nada. Porque ele só vai exibir você é maior de idade se a idade for maior ou igual a 15. Agora, mas tudo que tiver fora das chaves, botar um eco aqui, eco, fim do código, tudo que tiver fora das chaves vai ser executado independente desse if. Então, se eu voltar, atualizar, ele exibe fim do código. Se eu colocar de 20 de novo, ou seja, já é maior ou igual a 18, no caso é maior do que 18, né? 20, se eu executar, ele exibe tanto você é maior de idade quanto o fim do código. Mas caso ele não for menor de idade, vamos pedir para ele exibir alguma coisa também? Tipo, você é menor de idade. A gente poderia, da mesma forma, colocar um if, idade menor do que 18, ou seja, se a idade for menor do que 18, ele usa o eco, você é menor de idade. Assim funcionaria. Deixa eu reduzir a idade aqui, botar 15, botar o ponto e vírgula que eu já esqueci de novo, voltar no navegador, executar, você é menor de idade, funcionaria. Porém, assim não é muito prático escrever o if tudo de novo. E para isso a gente tem uma cláusula especial que é o else. Eu vou excluir esse código. Depois desse fechamento de chave, eu vou escrever else e vou abrir outras chaves. E aqui dentro eu vou escrever echo, você é menor de idade. Esse else quer dizer basicamente caso contrário. Então, ó, caso a idade seja maior ou igual a 18, ele exibe você é maior de idade. Mas caso contrário, esse else significa caso contrário, ele vai exibir você é menor de idade. Voltar, atualizar a página, você é menor de idade. Se eu voltar pro 20, ele exibe, você é maior de idade. Vou comentar esse código aqui, quero mostrar para vocês os outros operadores que a gente tem. Até agora a gente só usou só o maior ou igual, mas existem vários outros também. Fazer um if, dentro desse if, digitar, sei lá, 10 maior 5. 5, 10 maior que 5, beleza? Chaves, echo, digitar uau, isso é verdade. E ponto e vírgula. Aqui tá óbvio, né? 10 é maior que 5? Sim, é maior que 5. Então, se a gente voltar no nosso navegador e executar, ele exibe, uau, isso é verdade. Além do maior que, a gente tem um menor que também, que vai verificar se 10 é menor do que 5. No caso, 10 não é menor do que 5. Então, esse código não vai ser executado. Voltar, rodar, não executou. Então, até agora a gente viu o quê? O maior que, o menor que, o maior ou igual e o menor ou igual. A gente usou lá no exemplo da idade. Menor, maior ou igual e menor ou igual. A gente pode usar também o símbolo de igualdade, ó. Igual, igual. Esse igual, igual significa para verificar se um valor é igual ao outro. 10 não é igual a 5. Então, se eu executar, ele não exibe nada. Mas se eu trocar esse 5 por um 10, voltar e executar, ele exibe igual. Isso é verdade, porque 10, de fato, é igual a 10. E além do igual, igual, temos o exclamação igual, que serve para verificar se um número é diferente do outro. 10 não é diferente de 10, é a mesma coisa. Então, não vai exibir nada. Mas se eu trocar esse 10 aqui da frente, botar um 7, ele exibe igual. Isso é verdade,
porque 10 é diferente de 7. E além do exclamação igual, temos o igual, igual, igual. 3 iguais agora. Que além de verificar o valor, ele verifica o tipo. Porque assim, ó, vou deixar só 2 iguais e vou verificar 10 com 10. Só que esse segundo 10 eu vou colocar entre aspas. Ou seja, mais string 10. Se eu voltar a executar, ó, ele exibe uau, isso é verdade. Mas se a gente quiser verificar também o tipo e não só o valor, a gente usa 3 iguais. Igual, igual, igual. Voltar, executar, ele não exibe mais nada. Porque o tipo é diferente. Quando a gente usa 3 iguais, ele verifica o tipo também. No caso, como aqui tá um 10 inteiro e aqui tá um 10 em string, ele verifica também os tipos. Se eu deixar só 2 iguais, ele só vai verificar o valor. Pronto, uau, isso é verdade. Eu vou comentar isso aqui agora. E claro, a gente não pode usar só números, pode usar strings também. Vou criar uma variável aqui em cima, chamar de lan, variável nome com valor lan, e vou fazer a verificação if nome. A partir de agora eu sempre vou usar os 3 iguais por precaução, tá? If nome for igual a lan, ele vai exibir uau, que nome bonito. Me colocar um else me, nome me. Então, ponto e vírgula. Então, ó, se a variável nome for uma string lan, ele vai exibir uau, que nome bonito. Caso contrário, vai exibir me. A gente pode usar isso em todo tipo de dado, basicamente. Os operadores lógicos. Mesmo agora eu vou comentar esse código. E aqui embaixo, vamos fazer um simulador de nota escolar, por exemplo. Eu vou criar uma variável, chamar de nota, que vai receber 7. O cara tirou 7 na prova. Vamos colocar uma mensagem diferente para cada situação. Se a nota for maior ou igual a 9, ele vai exibir a mensagem excelente, ponto e vírgula. Vou botar o ponto e vírgula aqui também. Eu vivo esquecendo do ponto e vírgula. Só que ao invés de colocar else, colocar if nota maior ou igual a 7, ele vai exibir bom. E if nota maior ou igual a 5, ele vai exibir ok. À primeira vista, pode parecer que vai funcionar, né? Mas se eu vir no navegador e atualizar a página, ele exibe bom e ok. Se ele queira só para ele exibir bom, porque a gente tirou 7. Como é que a gente resolve isso? Nesse caso, a gente pode usar o else if. Ó, vou trocar esse if, vou trazer aqui para cima e vou colocar else if. Aqui também else if, vou tirar esse if daqui. Beleza, esse else if significa basicamente uma mistura entre o else e o if, né? Como já está escrito aqui, else if. O que ele faz é pegar a condição de cima e caso ela não seja verdadeira, ou seja, caso ela seja falsa, caso não seja real, ela vai cair nesse else if e vai fazer essa outra condição. Então, ó, a nota é maior ou igual a 9? Se não for, ele vai cair nesse else if. Então, se não for menor ou igual a 9 e caso a nota seja maior ou igual a 7, ele exibe bom. Mesma coisa aqui pro else if de baixo. Caso a nota seja maior ou igual a 7, beleza, ele vai exibir bom, mas caso não seja maior ou igual a 7, ele vai cair nesse else if, vai verificar se é maior ou igual a 5 e vai exibir ok. Vamos testar. Atualizar a página, ele exibe somente o bom. Ele não tá repetindo, não tá exibindo 2 ao mesmo tempo, porque para ele exibir um, o anterior precisa ser falso. Então, para ele exibir esse ok, esse bom não pode aparecer, porque a condição dele não pode ser verdadeira. Ele só vai cair aqui, nesse if, se o 7 for falso. Então, se o 7 for verdadeiro, ou seja, se for maior ou igual a 7, ele já vai acabar aqui e não vai testar esse. E para terminar, vamos colocar um else só. Else, echo, reprovou. Porque aí, caso não seja nenhum deles, né, ele vai vindo para baixo, para baixo, para baixo. Caso não seja nenhum deles, ele vai cair no else e reprovou. E vamos colocar a nota aqui como 4. Atualizar a página, reprovou. Agora eu vou comentar esse código aqui também. Vou comentar Ctrl, ponto e vírgula. Temos uma coisa muito útil aqui no PHP, tanto nas linguagens de programação também, que são os operadores lógicos, né? Os que servem para a gente fazer mais de uma condição ao mesmo tempo. Por exemplo, vou criar duas variáveis, uma chamada usuário, que vai ser uma string admin, ponto e vírgula, e uma variável senha, que vai ser 1, 2, 3, 4, ponto e vírgula. E vou criar um if aqui. If, ou seja, se o usuário for igual a admin, e aqui foi um pulo do gato, ó. Vou colocar esses 2 dígitos aqui. Eu acho que, não sei como é que se chama, acho que é E comercial. Colocar 2 E comercial significa E senha igual a 1, 2, 3, 4. Se essa condição for verdadeira, ele vai exibir acesso liberado, ponto e vírgula. Então, o que ele fez aqui? Esse E comercial serve para a gente misturar condições. Então, ó, se o usuário for igual a admin e a senha for igual a 1, 2, 3, 4, ele vai exibir acesso liberado. Voltar no navegador, executar, acesso liberado. Porque as duas condições foram verdadeiras. Tanto a variável usuário é admin, como a gente definiu aqui em cima, e tanto a variável senha é 1, 2, 3, 4, como a gente definiu aqui em cima também. E além do E comercial, a gente tem um outro operador também. Vou demonstrar, comentar esse código aqui também. Criar uma variável usuário que vai inicializar com admin. E vou criar um if aqui. If usuário for igual a admin e 2 barrinhas em pé, usuário for igual a moderador. Essas 2 barrinhas em pé significa basicamente ou. Então, o usuário precisa ser um admin ou um moderador. Algum dos dois tem que ser verdadeiro. Pode ser só um, pode ser só o outro, mas pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro. E se pelo menos for admin ou moderador, aí ele vai exibir acesso liberado. Perfeito. Botar no navegador, executar, acesso liberado. Mas se eu voltar, tirar admin, botar, sei lá, usuário, executar, ele já não exibe mais nada, porque não é nem admin e nem moderador. Diferente do de cima, vou comentar esse
de baixo, vou descomentar esse de cima, que é a mesma coisa, só apertar Ctrl, ponto e vírgula. Se o usuário for admin, como realmente aqui a gente está verificando, e a senha for diferente, sei lá, 2, 3, 4, ou seja, a senha é diferente, se eu voltar, ele não executa nada, porque usando os e-comercial, as duas condições precisam ser testadas e verdadeiras. Então, mantenha na cabeça, o e-comercial significa e, ou seja, todas as condições precisam ser verdadeiras, e a barrinha em pé, pelo menos uma precisa ser verdadeira. Esses não são os únicos operadores lógicos que tem, mas por enquanto vamos focar no básico. A gente pode também fazer um if em uma linha só, que é meio que uma atalho do PHP que é muito útil, que a gente chama de operador ternário. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada de idade, que vai começar com 20. E vou criar uma variável mensagem, que vai guardar uma string, que vai ser o que vai aparecer para a tela do usuário. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: idade maior ou igual a 18, interrogação, você é maior de idade. 2 pontos, você é menor de idade. Ponto e vírgula aqui e ponto e vírgula aqui. Tá, o que é que isso faz basicamente? A gente tá dizendo para ele é assim: a variável mensagem vai receber você é maior de idade se a idade for maior ou igual a 18. Como se o PHP estivesse se perguntando: ó, a idade é maior ou igual a 18? Tanto que tem uma interrogaçãozinha aqui. Se for maior ou igual a 18, ele vai atribuir você é maior de idade. Ele vai contabilizar essa string você é maior de idade. Mas caso contrário, esses 2 pontos significa caso contrário, ou seja, um else da vida, você é menor de idade. Então, recapitulando, a mensagem vai ser você é maior de idade se a idade for maior ou igual a 18. Caso contrário, você é menor de idade. E vamos dar um eco mensagem, ponto e vírgula. Executando, você é maior de idade. Se eu reduzir, sei lá, 18, não, 16, você é menor de idade. E por último, calma que já tá acabando, temos o switch case. Vou comentar esse aqui. Vou criar uma variável chamada de opção, que vai inicializar com 2. E vamos criar uma estrutura que começa com switch, parênteses, e dentro desse parênteses vou colocar a nossa variável opção. Vou colocar chaves, e dentro dessas chaves eu vou usar a cláusula case. Vou colocar case 1, 2 pontos, e aqui vou digitar eco opção uma escolhida. Eu fechar ponto e vírgula e colocar um break aqui também com ponto e vírgula. Colocar um outro case aqui, e lembrando, atenção à indentação do código. Ó, depois do switch e a abertura das chaves, todos os códigos estão meio que recuados para frente. Aqui no case 1 também, todo o código depois do case 1 também está recuado para frente. Isso são chamados de blocos de código. Depois eu explico melhor sobre isso, mas enfim. Case 2, eco, opção 2 escolhida, break, ponto e vírgula. Tá, o que é isso aqui? O switch é meio que um if diferenciado. A gente não está fazendo uma condição específica, a gente está atestando várias situações. A gente inicializou a variável opção com 2, e o que é que ele vai fazer aqui? Ó, switch, opção. Caso opção seja 1, ele vai exibir opção 1 escolhida. Esse break saiu para indicar que esse código acabou, então ele vai fechar aqui. Sempre use o break no fim de cada case. Então, ó, caso seja 1, opção escolhida. Caso seja 2, opção 2, então eu escrevi errado aqui. Caso seja 2, opção 2 escolhida. A gente pode criar quantos cases a gente quiser, case 3, case 4. Pode fazer com string também, cases com string. Você tá liberado. E eu colocar um default aqui, que quer dizer o quê? Caso nenhuma das opções tenham sido atestadas, tenham sido escolhidas, aí ele vai executar esse default. Então, no default, vou colocar opção inválida, ponto e vírgula. Vamos executar, ó, opção 2 escolhida. Se eu colocar opção 1, ele exibe opção 1 escolhida. E se eu botar uma opção que não existe, opção 5, executar opção inválida. Porque, ó, ele pegou a variável opção e verificou se essa variável opção é 1. Se for 1, ele executa esse bloco de código. Se for 2, ele executa esse bloco de código. E se não for nenhum dos cases acima, ele executa o default, que é opção inválida. Beleza? Dito isso, agora chegou a hora dos exercícios. A hora de você realmente aprender. A aula é só para você entender o assunto, mas aprender é só praticando. E vamos lá, primeiro exercício. Crie uma variável velocidade com o valor da velocidade de um carro. Se for maior do que 100, exiba multado por excesso de velocidade. Se for menor do que 40, exiba velocidade muito baixa, pode ser perigosa. E caso contrário, exiba velocidade dentro do limite. Segundo exercício, crie uma variável cargo com o valor visitante, aluno ou admin. Se o cargo for admin ou aluno, exiba acesso ao sistema liberado. Mas caso contrário, exiba acesso negado. Exercício 3, crie uma variável opção com o número de 1 a 4. Use switch para tratar as opções. Caso seja 1, ele exibe listar produtos. Caso seja 2, ele exibe cadastrar novo produto. Caso seja 3, excluir novo produto. E caso seja 4, sair do sistema. E qualquer outro, ele dá uma opção inválida. Criar a variável velocidade e quero inicializar ela. Peraí, eu esqueci de inicializar o PHP, fechar aqui embaixo, beleza. Velocidade, quero que ela comece com 50. Pode escolher um valor aí. Então, se a velocidade for maior ou igual a 100, ele vai exibir multado por alta velocidade. O excesso, né? Excesso de velocidade. Else if, ou seja, caso contrário e caso seja menor do que 40, ele exibe velocidade, esqueci do ponto e vírgula aqui em cima, ponto e vírgula, velocidade muito baixa, pode ser perigoso, ponto e vírgula. E por último, else eco velocidade dentro do limite. Perfeito. Vamos testar? Executar, ver aqui nossa parte de exercícios, velocidade
6.php, ó, velocidade dentro do limite. Isso porque nossa velocidade está 50, não está nem maior do que 100 e nem menor do que 40. Se a gente botar, não sei, 20, ou seja, uma velocidade baixíssima, executar, velocidade muito baixa pode ser perigoso. Se a gente botar uma velocidade 130, ele exibe velocidade multado por excesso de velocidade. Beleza, agora exercício 2. Inclusive, vou renomear esse nome desse arquivo, né, velocidade, porque para ficar em conformidade com os outros, chamar de exercício 4.php. Pronto, para não ficar uns nomes diversos, né? Criar o arquivo exercício 5, exercício 5.php, inicializar ele, php, criar a variável cargo, e eu quero que ele comece como visitante. Se cargo for igual a admin, em string, né, admin, ou cargo for igual a aluno, ele vai exibir acesso liberado, ponto e vírgula. Caso contrário, ele exibe acesso negado, ponto e vírgula. Muito simples também, vamos executar. E notificar, porque a gente trocou o nome do arquivo de velocidade, mas deixa eu voltar aqui para a pasta de exercícios. Exercício 5.php, acesso negado, porque a gente é um visitante não pode entrar. Vamos trocar para aluno, executando, liberado. Mesma coisa para admin, se trocar o cargo para admin, executar, acesso também está liberado. Eu vou para o nosso último exercício agora, criar um arquivo aqui, exercício 6.php, e vamos começar, né? Inicializar nosso PHP aqui, criar a variável opção, quero que ela comece com 3. E vamos criar nosso switch, usar o switch na variável opção, beleza? Caso seja 1, ele vai exibir listar produtos, usar o break. Caso seja 2, ele vai exibir cadastrar novo produto. Caso seja 3, echo excluir produto, break. Caso seja 4, botei literalmente caso ali, né? Beleza, case 4, caso seja 4, echo sair do sistema, break. E caso não seja nenhum desses, ou seja, default, echo opção inválida. Beleza, para testar, voltar aqui para a pasta de exercício. Exercício 6, excluir produto, porque a gente digitou o 3. Se eu colocar o número 1, executar, ele exibe listar produtos, em conformidade com o nosso switch case, né? Se a gente botar o número 4, exibe sair do sistema. E se a gente botar um número diferente dos que tem aqui, sei lá, 9, ele exibe opção inválida. E é basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te instruir. No próximo vídeo a gente já vai falar sobre arrays, uma forma de guardar vários valores de uma vez. Enfim, muito obrigado a você que viu até aqui. Te vejo na próxima e até logo.